Olá, boa tarde. Estamos aqui para gravar mais um vídeo de dicas fundamentais da matemática. Matemática na prática, matemática no dia a dia. E dando continuidade à nossa aula sobre as 4 grandes operações e operações nos conjuntos numéricos, hoje eu quero falar um pouco sobre multiplicação de fração e divisão de fração. Ainda somando com a aula passada, que nós ministramos sobre operações com frações, onde eu posso somar e subtrair frações quando os denominadores forem iguais, e quando não forem iguais, apenas eu tenho que usar o MMC para igualar os denominadores, e aí então fazer aquela operação. Na multiplicação de fração é muito simples, basta que eu multiplique numerador vezes o numerador, que é a parte de cima da fração, e o denominador vezes o denominador. E esse resultado podendo ser simplificado, porque dependendo da situação, você pode escrever esse número em número decimal ou simplificar ao máximo essa fração. Então, quando eu puder simplificar a fração, eu faço. E se o resultado ou a questão te der a opção de número decimal, você faz a divisão de um pelo outro e aí você vai encontrar o resultado final. Na divisão de fração, tem algumas regras que são importantes. A primeira é que, quando tiver duas frações, uma dividindo a outra, eu preciso copiar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Ou seja, eu vou pegar a primeira fração, vou copiá-la como ela está, coloco o sinal de multiplicação e então inverto a segunda fração. Repetindo, eu copio a primeira fração, normalmente, coloco o sinal de multiplicação, pego a segunda fração e inverto. O que é numerador vira denominador, e o que é denominador vira numerador. E executa a operação de multiplicação, que é o numerador vezes o numerador, e o denominador vezes o denominador, simplificando quando for possível, certo? Então, fechando aqui as operações com frações, nós temos soma e subtração, onde eu só posso fazer a operação quando os denominadores forem iguais. Se não forem iguais, eu uso a regra do MMC. Na multiplicação de fração, basta pegar numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, fazendo a operação simplificando quando possível. E na divisão de fração, eu pego, copio a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda fração, dando o mesmo resultado, né, de multiplicação de numerador vezes numerador, de denominador vezes denominador. Então essa a gente fecha a aula de operações com frações, certo? E fica a dica importante aí, e mais uma vez eu digo, matemática é muito fácil, só que precisa praticar. Meu conselho é você procurar um livro do 6º e do 7º ano e fazer muita expressão numérica que envolva essas operações. Depois, na próxima aula, vamos dar uma sequência de resolução de expressões numéricas para te auxiliar nesta caminhada. É um prazer, até o próximo vídeo. Leia um bom livro hoje. Tchau!